Pode abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 28. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, nós temos tido uma reunião de oração extraordinária toda quinta-feira. E quinta-feira agora vai ser a vez dos nossos irmãos empreendedores. Você que trabalha por conta sua, você que é dono da sua empresa, do seu negócio. Nós vamos aproveitar para orar juntos, orar pela igreja e orar pelo seu trabalho, pelo seu empreendimento. Eu creio, nós cremos que a bênção de Deus faz toda a diferença. A economia do Brasil, a economia dos países é problemática, mas a bênção de Deus é fundamental, sempre. E ela faz diferença em todo lugar, em todo tempo. Então venha se unir aos outros irmãos que também são empreendedores e vamos clamar a Deus juntos e também pela igreja, quinta-feira, 8h. Amém? Vai ser uma bênção, como sempre é, em nome de Jesus. É uma oportunidade também de você convidar pessoas que não são da igreja ainda para virem conhecer a palavra e conhecer a bênção que é a comunhão. Amém? Só tirando uma dúvida, o pessoal aí da mídia, tem um vídeo. Então ótimo. Na hora que precisar eu aviso, tá bom? Isaías 28, verso 14. Veja o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora da Bíblia. Diz assim: portanto, ouçam esta mensagem do Senhor, vocês governantes zombadores de Israel. Vocês dizem, verso 15, fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. A destruição que se aproxima jamais nos tocará, pois construiremos um forte refúgio feito de mentiras e engano. Verso 16, por isso, assim diz o Senhor, o soberano, vejam, eu ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É esta pedra angular preciosa sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crê jamais será confundido ou jamais será abalado. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém ou não amém? Sim, você já ouviu falar quantas vezes que Jesus Cristo é a pedra angular. Acabou de ler na Bíblia, Deus dizendo, eu vou colocar em Sião uma pedra angular, e quem sobre ela construir, porque é uma pedra firme, uma pedra testada, quem sobre ela construir não será abalado, poderá construir com segurança. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, a pedra angular. Amém, amigo? Esse texto é profetizado pelo profeta Isaías, e no Novo Testamento é revelado o que Deus estava dizendo por Isaías acerca de Jesus Cristo e acerca da igreja de Jesus Cristo. Quem está na igreja, não é? Quem está na igreja, quem é igreja, tem ligação com a pedra angular. Quem não é igreja está pactuado com alguma coisa insegura. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém? Amigo, por que nós somos igreja? O que nos faz vir aqui com tanta frequência, com tanta fidelidade? Eu sou igreja desde que eu tinha 12 anos de idade. E de 12 anos de idade, eu já tenho 54. Em 42 anos, eu faltei muito pouco aos cultos. Mesmo antes de eu ser pastor, eu era apaixonado pela minha igreja. Apaixonado, amava a minha igreja. E eu não perdia culto.
Mesmo quando eu não entendia direito o que o pastor falava, durante algum tempo eu não entendia nada do que o pastor falava. Mas eu amava estar na igreja. Eu não entendia, mas achava que ele falava bonito. Não sabia nada da Bíblia, mas pelo menos gostava de estar lá. O que faz a gente gostar tanto de estar na igreja? Por que a gente vem à igreja? Por que a gente é igreja? Eu não sei o que é ficar desviado da igreja, ficar afastado. Eu não sei. Eu não sei o que é ficar domingo em casa sem vir à igreja. Mesmo quando eu não era pastor. Você sabe que a Igreja Vida Nova, quando me chamou para ser o pastor dela, ela colocou num documento aprovado em assembleia, registrado no livro de Atas da igreja, tudo que a igreja ia me oferecer em contrapartida para eu ser pastor. Então, um sustento, o sustento, um salário, né? Uma casa para morar, que graças a Deus há muitos anos eu não preciso, e combustível para o meu carro, para que eu pudesse trabalhar para a igreja, usando meu carro, e a igreja colocou naquele papel, que eu devo ter até hoje, que eu poderia faltar na igreja uma vez cada 5 domingos, para poder pregar em outras igrejas, ou até para descansar. Eu tenho isso documentado. 4 domingos na igreja, um 5º domingo eu estaria livre para atender alguma agenda de outra igreja, para eu não estar na igreja. Agora digo para você, eu nunca usei a lei do 5º domingo. Vou entrar na justiça. Meu Deus do céu, me deram esse direito. E eu nunca quis ficar fora da igreja. Aliás, os pastores das igrejas que a gente dá cobertura, nem me convidam mais para estar lá no domingo. Porque eles sabem que domingo eu não vou em outra igreja. A não ser... Mas esse ano teve uma igreja que me constrangeu a estar lá no domingo, num congresso. Mas domingo eu gosto de estar na minha igreja. Não estar com a minha igreja, com a igreja de onde eu faço parte. Não é da igreja onde eu vou. Olha, se você se refere a essa igreja como a igreja que você vai, como a igreja que você frequenta, você está errado. Você não resolveu sua situação. Você tem que estar na igreja da qual você é. Eu sou igreja, nós somos igreja, sim ou não? A gente devia fazer uma campanha nas mídias, e todos nós dizendo, cada um de nós dizendo, eu sou Igreja Batista Vida Nova, eu sou Igreja Batista Vida Nova. Seria legal, mas isso é doutrina. Nós não vamos na igreja, nós somos igreja. Ser igreja. E por que nós somos igreja? Porque não dá para ser de Jesus e não ser igreja. Não tem como ser de Jesus e não ser igreja. Para um ser humano não tem como. Mas e os crentes desigrejados? Amigo, tem um problema esses crentes desigrejados. Porque além de eles serem desigrejados, eles ainda ficam avessos à igreja. Eu sou igreja e eu trabalho o máximo que eu posso para que a igreja seja melhor. Quanto essa semana a gente fez, Valéria, para abençoar a igreja como um todo? A gente não trabalha só pela Igreja Batista Vida Nova. A gente trabalha pela Igreja de Jesus. É muito estranha a situação do desigrejado, que põe a culpa da sua situação avessa à igreja
a própria igreja. É muito estranha a situação de quem é desigrejado. Porque nós estamos na igreja, porque Jesus Cristo é a igreja. Jesus é a pedra angular da igreja. Como é que eu vou estar em Cristo e não na igreja? Jesus é o cabeça da igreja. E tem uma coisa, o que me faz ser igreja? Salvação. Não sei se você já percebeu, mas você é ser humano. Você é ser humano. E a gente, como ser humano, a gente tem um problema chamado morte. Hoje de manhã, a Ana Beatriz chegou para mim, uma pequenininha. Quantos anos a Ana Beatriz fez outro dia? Semana passada? 3 anos. E ela chegou para mim, no culto de líderes aqui de manhã, e falou para mim que a mamãe dela estava dodói. E a mamãe estava lá no Mário Gatti. Já está aí, graças a Deus, oramos por você hoje. Que bom, viu? Deus te abençoe. A mamãe da Ana Beatriz estava no hospital, no pronto-socorro. E o pai veio com a filha, deixou a mãe lá e veio com a filha para a reunião. Muito bom. Veio aqui e olha, veja, a criança veio pedir oração pela mamãe. E está aí a mamãe, a filha deve estar feliz e com a sua fé, né, consolidada. Como é lindo ver uma criança crente, criada no caminho do Senhor. Mas veja, a mamãe da Ana Beatriz, hoje estava lá no pronto-socorro, tomou soro lá, fez exame de sangue, né? E está tomando antibiótico. Okay. Você faz o que para se livrar da morte? Por que ela foi ao hospital hoje? Porque a morte está no nosso pé. Hoje, nós estamos mais perto de morrer do que semana passada. Tem uma fila. E a fila está andando. E você não sabe qual é o número da sua senha. A gente não consegue ver o número da senha. E de vez em quando a gente é surpreendido com uma situação. Ih, meu Deus, parece que a minha senha pode ser a próxima. E a gente... Hein, amigo, por que eu sou igreja? Por causa da morte. Se eu não morresse, eu não precisaria ser igreja. Sim ou não? Jesus se chama Jesus. O Pai quis que ele se chamasse Jesus, porque Jesus significa salvação de Deus. Ora, salvação de quê? Ele nos dá salvação. Salvação do quê? Que salvação é essa que Ele me dá? Salvação do quê? Por que eu e você precisamos de salvação? Por causa da morte. Sim, eu e você estamos aqui por causa da morte. Porque só Jesus Cristo é salvação. E a igreja, quem é a igreja? É a igreja porque recebeu salvação de Deus. A igreja é a família de Deus, são os salvos por Jesus que se reúnem. E para eu ser salvo eu preciso dessa pedra angular. E para eu ser salvo eu preciso dessa pedra angular. Agora é interessante, todas as religiões lidam com a morte. Todas as religiões lidam com a morte. Existe uma divindade católica, eu penso que o Vaticano nem reconhece aquela santa, porque é muito horrorosa. Mas no México, na América Central, no México, que é um país muito oprimido, existe uma santa chamada Santa Morte, e ela é uma caveira. A estátua dela, eles
eles se prostram, eles adoram aquela estátua chamada de Santa Morte. É um absurdo. É a santa protetora das prostitutas. Eu vi um documentário na televisão, no México, no quarto de cada prostituta, uma estátua da Santa Morte, onde elas atendem os infelizes. Pois cada religião tem uma tentativa de resolver a questão da morte. Nós sabemos, estamos vivos, mas tem uma fila andando. Todo dia morre gente, de todas as idades. Mas Jesus Cristo é solução. Quem tem Jesus Cristo tem salvação da morte. Mas passa pelo vale. Agora, o pastor está comigo no vale. E eu não preciso temer. Se eu sou igreja, se eu sou de Jesus, o cabeça da igreja. Amém ou não amém? Agora, esse texto fala de gente maligna. Se você olhar de novo o verso 14, gente maligna que se une, que faz um pacto para tentar escapar da morte sem Deus. Verso 14 diz assim: ouçam a mensagem do Senhor, seus zombadores de Jerusalém, que dizem, verso 15, fizemos um pacto para enganar a morte. Fizemos um pacto para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. Um pacto para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. A destruição jamais nos tocará, nós estaremos nos defendendo da morte por nossa própria conta e recurso. E Deus expõe os ridículos. Vocês acham que vocês podem enfrentar a morte por sua própria conta? E vocês acham que vocês podem continuar sendo malignos, zombadores, incrédulos, longe de mim e vencer a morte? Então Deus confronta com esse texto pessoas que acham que podem lidar com a morte de outras maneiras. Só existe uma salvação, Deus diz. Só tem um jeito de vencer a morte. É através de uma pedra, que é declarada no verso 16. A pedra angular. Como diz aqui no interior, a pedra angular. Pedra angular. Pedra angular. O que é a pedra angular? Que é Jesus. A pedra que nos sustenta e que sustenta a igreja. Eu achei um vídeo em que uma pessoa explica o que é pedra angular lá em Israel. Para você entender por que a Bíblia usa a pedra angular da construção para falar que Jesus Cristo é ela. Pode passar? Você vai ver uma explicação de como é a pedra angular, por favor. Mas normalmente o arco romano era feito como? Enchia-se um lugar de pedra ou de areia, né? E começava-se a colocar as pedras. O segredo que tinha que estar firme era aqui. Ia colocando as pedras, tá? E aí, a última pedra, tá? Lá dentro do Et Homo, se não tiver muita gente, vai ser melhor vocês poderão ver melhor. Aí essa pedra aqui ela era cortada assim, essa pedra aqui assim. Isso aqui foi remendado. E a última pedra tinha esse formato. Aí ela era encaixada. Uma vez ela encaixada aqui, tirava-se toda a areia de baixo, né?
E aí a ponte se apoiava nessa pedra. Por quê? Para a ponte cair, essa parte tinha que esmagar essa pedra para ela cair. Então, quanto mais peso se colocava aqui, mais firme ficava a ponte. Quanto mais gente ou carro passava por cima, mais firme ela ficava. Porque para ela cair, essa pedra tinha que ser esmagada. Você está entendendo o segredo? Eles usavam a própria força da gravidade. E aí, se tinha uma base bem feita, aqui era só encaixe com a pedra. Então, como a pedra era aberta, ela fazia o quê? Angulou. Isso aqui é que é a pedra angular que a Bíblia fala. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Né? Jesus, aí há muita dúvida, Jesus estava falando dele próprio ou estava falando de Pedro? Né? Na segunda carta de Pedro, o próprio Pedro diz o seguinte: Cristo, ele é a pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores, mas que o Pai o elegeu como pedra angular da igreja, porque toda a igreja ela está apoiada em Cristo. Cristo é o cabeça, ele é a pedra angular. Né? E ele é quem sustenta toda a igreja com a sua força. Talvez você achasse que a pedra angular fica embaixo, que fosse a pedra fundamental, a pedra que está debaixo do prédio. Você viu que a pedra angular é a pedra que sustenta a estrutura. Cadê o engenheiro? Meu filho engenheiro, cadê? Filho? Ah! Você viu, filho? A pedra angular? Que beleza! É isso mesmo? Ah, que bom! Jesus é essa pedra e que nos sustenta. Vocês acham que podem fazer pacto com a morte? Vocês acham que vocês podem driblar a morte? Vocês acham que vocês têm como evitar a morte e continuar vivendo longe de mim? Só tem um jeito, é a pedra angular, anuncia o Senhor no verso 16. Ela é uma pedra firme, ela é testada, sobre ela você pode construir com segurança. Pode passar muito peso em cima da ponte que tem uma pedra angular. Pode se construir bastante coisa em cima desse arco que tem uma pedra angular. Porque ela é inabalável. Amém? Jesus é essa pedra e quem está ligado a ele está salvo. Em Efésios 2:20, o apóstolo Paulo explica essa questão da pedra angular. Diz assim: juntos somos a casa de Deus. Diga, juntos somos a casa de Deus. Sim, no verso 19, que é o verso anterior, Paulo diz que nós somos filhos de Deus, família de Deus. Diga, a igreja é composta pelos filhos de Deus, somos família de Deus. Por isso que a gente se chama aqui de irmãos, filhos de Deus, família de Deus. Verso 20, juntos somos a sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Os alicerces são a doutrina e Jesus é a pedra angular da igreja, desse edifício que é a casa de Deus. Amém ou não amém? Verso 21, nele nós somos firmemente unidos. Diga, nele somos firmemente unidos. Sim, eu e você temos comunhão porque ele nos consolida. Por que eu não vou embora da igreja? Porque eu estou ligado a Jesus, a pedra angular. E eu estou firme. Eu não me abalo. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Constituindo um templo santo
para o Senhor. Somos igreja, você é igreja. Jesus é a pedra principal e você está firme nele, você é igreja. Sendo igreja, não tem por que temer a morte. Quantos entenderam? Em 1 Pedro 2,5, o apóstolo Pedro explica: você, e interessante, né? Uma pessoa que se chamava Simão tem o seu nome mudado para Pedro, pedra, e que se torna um nome tão apreciado pelo povo cristão, porque na igreja tem tudo a ver com pedra. Todos temos a ver com pedra. Todos aqui somos pedras, sim ou não? Todos somos pedras, amém ou não amém? Fala para o irmão da senhora, você é pedra. Pedro, pedra, Pedrita, somos pedras. Você também são pedras vivas, diga pedras vivas. Vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. O templo da igreja somos nós, as pedras vivas que edificam uma casa para Deus. Verso 6 de 1 Pedro 2: como dizem as Escrituras, eu ponho em Sião uma pedra angular. Sião, Jerusalém. Eu ponho em Jerusalém uma pedra angular. É essa pedra que você viu no vídeo, que é Jesus. Nele, nós nos unimos e formamos um edifício espiritual chamado igreja. Amém ou não amém? E somente dessa forma, você se livra da morte. Todos que buscam uma alternativa para se livrar da morte estão sendo ridículos aos olhos de Deus. Só Jesus, só quem é ligado à pedra angular. Amém ou não amém? Eu e você somos pedras vivas, diz a Bíblia. Por favor, que você esteja firme em Cristo. O Senhor Jesus Cristo usou uma figura da pedra, que é a pedra escandalosa, é a pedra de tropeço. Pedra de tropeço é a pessoa que não está ligada a Ele, mas que está solta. Você já viu que os nossos corredores são liberados? Se a gente colocar um tijolo no meio do corredor, o que vai acontecer? Alguém vai se machucar, vai cair. Pedra de tropeço é a pessoa que não está ligada a Jesus, mas que está atrapalhando os outros de se ligarem. Nele as pessoas se escandalizam, nele as pessoas tropeçam e caem. Que Deus nos livre de sermos pedras de tropeço. Amém ou não amém? Nele as pessoas se escandalizam. E você sabe que quem mais tropeça num obstáculo colocado no caminho são as criancinhas. E Jesus disse: ai de quem escandalizar um pequenino meu. Era melhor ter se jogado no mar. Então, Deus nos livre de sermos pedras de tropeço, de ainda ficarmos impedindo as pessoas. Você imagina alguém que se presta a ficar falando mal do caminho, a ficar falando mal do evangelho, a ficar falando mal dos evangélicos, a ficar falando mal da igreja, a ficar falando mal da visão da igreja, a ficar falando mal dos planos da igreja, a ficar falando mal dos obreiros da igreja. É a pedra de tropeço, tentando fazer as pessoas tropeçarem, caírem, se perderem, para que não se unam à igreja, para que não façam parte desse edifício espiritual. Há pessoas assim. Nós que somos maduros, a gente desvia, mas há pequeninos que caem. Se você faz parte da igreja, você não fala mal da igreja. Você trabalha para que a igreja seja cada vez melhor. Sim ou não? Nós queremos ser cada vez melhor. Nos esforçamos para isso. Lutamos para isso, para honrar o nosso Senhor. Para sermos uma igreja cada vez melhor. Hoje nós estamos
começamos a conversar com os líderes da igreja, falando de sermos uma igreja irresistível para Deus, que é uma igreja o melhor que a gente possa ser, aperfeiçoados em todas as áreas que a gente puder ser. Mas, infelizmente, há pessoas que são pedras de tropeço. Que Deus nos livre de ser assim. Amém ou não amém? Que Deus nos livre de ser assim. Hoje de manhã, nós estávamos vindo para cá, para a reunião da manhã, Valéria e eu, e nós passamos no ponto de ônibus do nosso bairro, e diz, de domingo não tem ônibus lá, naquele horário de manhã. E tinha uma senhora sentada no ponto. E nós paramos, eu parei meu carro e oferecemos carona para ela. Dissemos que íamos passar aqui pela rodoviária, se estaria bom para ela. E ela agradeceu muito e veio com a gente. E só de trazer essa pessoa até a rodoviária, ela pediu o endereço da base de Valinhos, porque mora no bairro da base de Valinhos. Você acredita? Perto daquele posto de gasolina, que a gente passa toda vez que vai para o Recanto. Atrás do posto, ou seja, dá para ir a pé na base. Porque nós demos carona para essa mulher desigrejada, sem igreja. Valéria pegou o telefone dela e já mandou o endereço da base para que ela fosse hoje. Talvez essa mulher tenha estado no culto, que o culto na base de Valinhos começa às 5 da tarde. Então agora já acabou. Quando a gente não é pedra de tropeço, quando a gente é pedra ligada à pedra angular, a gente é facilitador para que as pessoas venham para a igreja. Sim ou não? Você, com o tempo de uma carona, você consegue influenciar a pessoa para que ela venha para a igreja. Porque você é a igreja. Você não consegue desviar a pessoa, você não consegue poluir o coração de alguém. Pelo contrário, você consegue em 10 minutos, é possível você trazer uma pessoa para a igreja. Quando você é igreja. Então, que bênção ser igreja. Que bênção estar ligado à pedra angular. Que bênção é não ser pedra de tropeço. Que bênção é contribuir para que a igreja seja cada vez maior, porque a pedra angular jamais será esmagada, lembra? Pode passar muito peso em cima, porque a pedra angular, ela resiste ao peso. Que bênção é poder fazer parte da igreja. Amém ou não amém? Que bênção. Pois a nossa vontade é que mais e mais pessoas façam parte da igreja de Jesus e tenham a salvação de Deus, que só Jesus Cristo nos dá. Amém? Essa é a nossa alegria, ver cada vez mais pessoas se unindo à igreja do Senhor, fazendo parte da igreja do Senhor. Amém ou não amém? Jesus disse que cada um de nós que somos igreja, que cada um de nós que é igreja, que nós somos sal para a terra. Vós sois o sal da terra. Diga, eu sou o sal da terra. Fala para essa pessoa bonita do seu lado. Você é sal da terra. Jesus disse que você é sal da terra. Jesus disse que você é sal da terra. Se não tem um bonito, fala para o feio mesmo. Você é sal da terra. Você é sal da terra. Você é sal da terra. Aí, olha só. O que Jesus quer dizer com isso? O que quer dizer? Diga, eu sou sal da terra. Diga, Jesus sabe o que fala. Eu sou sal da terra. Sal da terra. Agora preste atenção. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Sal da terra. O que ele quis dizer com isso?
O que eu sou? Sal da terra. O que eu sou, Jesus? Amigo, o sal, sabe o que ele faz com a gente? Ele faz a gente ter sede. Quando tem sal, ele provoca sede. Jesus disse que você é sal da terra. E se você é o que Jesus disse, sabe o que acontece? Quem está junto de você é instigado a ter sede de Deus. Eu li o depoimento de um pastor de uma igreja muito avivada. E ele estava dizendo assim: na minha igreja é comum as pessoas virem à igreja dizendo assim: eu vim aqui porque eu trabalho junto com fulano, e de olhar a vida dele, e de olhar a conduta dele, e de observar ele, e de estar perto dele, eu fiquei com muita vontade de conhecer a igreja dele. Eu li essa semana um pastor dizendo isso. Na minha igreja a gente está acostumado a pessoas virem para a igreja porque, com esse testemunho, eu vim porque eu conheço fulano, e olhando a vida dele, e acompanhando a vida dele, me deu vontade de conhecer a igreja dele. Quando você é sal, quem está perto de você sente sede. Quando você é pedra de tropeço, você dificulta as pessoas de virem para a igreja. Quando você está à vontade lá no seu trabalho, você é sal ou você é pedra de tropeço? Sal faz a pessoa ter sede de Deus. Eu posso ir na sua igreja? Eu me lembro, numa casa que eu morei, de uma pessoa batendo no nosso portão, e a gente indo atender, e a senhora dizendo assim: eu sou vizinha de vocês aqui da frente. Ah, pois não. Como é o nome da senhora? Sim, pois não. Eu queria ir na igreja de vocês. É que eu observo vocês, e eu vejo a família de vocês assim tão bonita. Vocês podem me levar na igreja de vocês? E veio ela, e veio o filho, veio a filha, veio o outro filho. Eu nem sabia o nome dela. Mas quando a gente é igreja, quando a gente é sal, a gente provoca sede. Quem está com a gente tem sede. Você provoca sede ou você causa afastamento das pessoas da igreja? Não, na igreja dessa pessoa eu não quero ir. Deus me livre ir na igreja dessa pessoa. Ser crente como essa pessoa, nunca. Se você provoca esse tipo de reação, vou chamar você de tropeço. Mas tem gente de vez em quando dizendo: onde é mesmo a sua igreja? Que dia tem culto na sua igreja? Sua igreja tem site? Sua igreja tem canal no YouTube? Não é mesmo? Seja sal. Amém? Não tem outro jeito. Só Jesus. Nele nós somos igreja. Então seja sal, e que através de você muita gente se ofereça para ver a igreja, se interesse por ver a igreja. Na sua igreja eu vou, porque eu vejo que você é diferente, você é especial. Quando eu estou com você, eu sinto uma paz. Sim ou não? Que seja assim com você. Essa semana, quero você salgando. Quero você bem salgadinho. Amém? Vai ser sal. Em nome de Jesus. Vai ser sal. Essa semana nós vamos orar agora, para que Deus desperte pessoas a observarem você e a terem sede de Deus. Preste atenção. Nossa vida
é uma Bíblia que as pessoas leem quando olham para nós. Se a sua Bíblia se a sua vida for uma Bíblia bem escrita, fidedigna, inevitavelmente vai ter gente dizendo para você que está interessada em conhecer mais dessa fé que você tem. Sim ou não? Amém, amigo? Que bênção é ter Jesus, que bênção é ser igreja. E se você estava com essa conversa de vir à igreja, de frequentar a igreja, hoje meu convite para você é: para de frequentar e se torne igreja. Entra nessa também de estar ligado à pedra angular. Quantos entenderam? Amém. Meu Deus, então nem preciso pregar mais. Todo mundo entendeu? Fica de pé no seu lugar. Que bênção. Graças a Deus. Feche os seus olhinhos lindos. Levanta sua mãozinha direita para o céu. Ora comigo. Diga: Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra da salvação, e eu estou ligado a Ele. Eu sou igreja. Eu não frequento a igreja. Eu sou igreja. Eu sou uma pedra de um edifício espiritual, cujo fundamento é a doutrina dos apóstolos, é a palavra do Senhor, e onde a pedra angular é o próprio Senhor Jesus. Eu não sou pedra de tropeço, eu sou pedra viva, e o meu desejo é que esse edifício espiritual, chamado Igreja Batista Vida Nova, seja muito lindo, aprazível aos olhos do Senhor. Meu Deus, eu assumo que eu sou o que Jesus disse que eu sou: sal para a terra. Meu Deus, me ajuda para que essa semana eu viva essa experiência. Eu quero viver essa experiência. Gente que não é da igreja vai ter sede de te conhecer pela minha influência. Eu sou sal com sabor. Eu sou sal para a terra. Eu não sou pedra de tropeço. Pessoas essa semana vão me procurar, vão pedir a minha ajuda, vão querer a minha oração, vão perguntar da minha fé, vão perguntar da minha igreja, simplesmente por eu ser quem eu sou, por eu estar onde eu estou. Eu sou sal. Em nome de Jesus, usa a minha vida em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso lindo para o Senhor.